Olá, Jamil, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite a todos aí que estão participando com a gente dessa troca de experiências aí. Obrigado pelo convite também e pela gentileza. Não, um prazer, é sempre um prazer. A gente vi mensagens aqui, o pessoal até da Venezuela nos acompanhando. A gente sempre tem muita gente que sai do Brasil ou que é estrangeiro e que entende o português nos acompanhando. Professor, um prazer te receber aqui. Lembrando aí a todos que hoje o nosso foco é diagnóstico baseado em evidências, uma live em parceria entre a Academia Suína e Vertar Laboratórios. A gente recebe com muito prazer o professor da UFSC, Álvaro Menin, que a gente vai seguir o nosso caminho aqui conversando. Professor, tu está falando da onde hoje? Eu falo de Curitibano, Santa Catarina, Serra Catarinense, né? Para quem conhece, mas para quem não conhece a região, mais próximo de Lages, a cidade maior aqui que a gente tem, né? Mas é o município mais ou menos do centro do estado de Santa Catarina, né? Para quem não conhece a região, para poder se posicionar, para poder entender. Né? Já passei muito frio nessa cidade aí, professor. Exatamente, a gente sempre convida as pessoas para visitarem a região, mas se for no inverno, que venham preparados aí para aproveitar o frio, né? Tem muita coisa bonita na região para conhecer, tem muitos atrativos, né? E um deles é o frio. Então venham conhecer qualquer época do ano, mas se vierem no inverno, que venham preparados, porque o frio realmente ele é bastante rigoroso aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E o frio também imprime vários desafios à produção de suínos e provavelmente a gente vai estar, claro, no Brasil a gente está saindo do frio, mas enfim, sempre a gente tem que ter diagnóstico independente da fase do ano, a gente tem diferentes doenças que acometem a suinocultura. Professor, antes de entrar aqui na nossa live, eu entrei no Bard, que é a inteligência artificial do Google, e perguntei: defina diagnóstico baseado em evidências para a produção animal. E a resposta foi: é o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência clínica disponível para tomar decisões sobre o diagnóstico de um animal. Acho que resumiu bem, professor. Qual que é a definição para ti? Eu acho que traduz muito bem o que a gente gostaria de discutir, de trocar em experiências, né? Porque a medicina veterinária ela veio passando ao longo da sua história por grandes modificações, né? E uma delas é você não ter ou minimizar erros, né? Então, assim, eu aproveito bastante algumas publicações aí do professor Lance Lennon, da Universidade de Londres, que já trabalha aí há 40 anos tentando, é um grande entusiasta da medicina veterinária baseada em evidências, né? Justamente pensando na racionalidade na tomada de decisões. Então, e a suinocultura é o grande exemplo, né? A gente não tem espaço para erros, né? Então, quando a gente trabalha com decisões de protocolos de tratamento, a gente trabalha com decisões de estabelecimento de programas vacinais, de programas de limpeza e desinfecção, a gente realmente não tem espaço mais para erros. A gente precisa tomar decisões criteriosas e essas decisões criteriosas elas passam por uma racionalidade que a gente precisa considerar e precisa ter muito viva no nosso dia a dia. Uhum. E professor, a suinocultura global, eu diria, né, não só no Brasil, passa por dificuldades financeiras, algumas empresas atingindo 0 a 0, algumas não atingindo, algumas ganhando pouquinho de dinheiro. Como que tu vê isso no cenário de que talvez as empresas, quando vão lá reavaliar o orçamento para tentar achar um corte de custos, às vezes vão lá gasto com um laboratório, vamos segurar esse mês. Como que tu vê isso? E isso que você comenta, Jamil, é perfeitamente entendível, né? Então, a gente entende o setor. Entretanto, é importante considerar que, à medida que a gente toma decisões que muitas vezes elas não geram o resultado que esperado, nós ampliamos muito mais, muitas vezes, essas perdas que nós já temos, ou muitas vezes essa competitividade que nós precisamos expressar, ou nós precisamos alcançar, por decisões que muitas vezes não são amparadas em critérios técnicos, você acaba
ampliando as suas perdas e automaticamente reduzindo ainda mais os seus custos. Então, assim, é importante considerar que quando a gente trabalha com diagnóstico, que é uma ferramenta para você buscar evidências para suportar as tuas decisões, ou seja, tu vai tomar decisões muito importantes, e quem está dentro da indústria sabe muito bem do que eu estou falando, é aprovar um protocolo de antibiótico terapia, é aprovar um programa vacinal a ser instituído, envolve valores muito altos, né? Então, assim, muitas vezes, quando essas decisões elas não são amparadas por critérios técnicos muito claros, muito racionais, você pode não ter o resultado que você está almejando e aumentar ainda mais o teu custo, aumentar ainda mais as suas despesas e, consequentemente, afetar ainda mais os teus ganhos. E aí, num cenário que não é tão favorável, você acaba complexando ainda mais o resultado final, né? Então, nem sempre, e a gente vai, ao longo da conversa, eu espero esclarecer alguns pontos, né? Que muitas vezes nada mais é do que você fazer o feijão com arroz bem feito, né? Quando se trata de diagnóstico. Então, não necessariamente você precisa complexar, né? Eu vejo que tem muitas situações que há uma tendência em você complexar as situações, e isso não é uma necessidade, né? Eu preciso ter racionalidade no momento de criar estratégias de diagnóstico, e esse acho que é o ponto central assim, da nossa conversa, como é que a gente desenvolve, como é que a gente institui estratégias eficientes de diagnóstico, e o eficiente passa por custo, né? E a gente sabe muito bem que ele é importante. Certo. E, professor, se a gente fosse já agora na arrancada, já falar estratégias de diagnóstico baseado em evidências, o que seria a melhor definição, assim, o que os veterinários, os profissionais de suinocultura que nos assistem, os alunos têm que ter na ponta da língua quando pensarem em talvez no futuro desenharem um plano estratégico para diagnósticos na empresa produtora de suínos? É o que nós conversávamos há pouco. Assim, a gente não tem mais espaço para erros, né? A suinocultura não admite mais erros. E aí, principalmente dentro de um cenário que a gente vive hoje de competitividade, necessidade aí de melhorar a margem de ganho o máximo possível, né? De alguma forma, o máximo de ganho dentro do processo ou o mínimo de perda possível. E a gente passa o tempo todo por decisões, tomada de decisões o tempo todo. E essas decisões, é importante que elas sejam fundamentadas, ou seja, a gente tenha um aspecto técnico, um aspecto racional por trás dessas decisões, para que a gente realmente não torne essas nossas decisões mais um fator de perda dentro do processo produtivo. Mas sim que a gente torne essas decisões o mais eficientes ou o mais representativas possíveis, para que a gente consiga, de alguma forma, reverter ou ter um retorno esperado das estratégias que a gente está implementando. Então, assim, se a gente tivesse que racionalizar, quando a gente fala em estratégias de diagnóstico, o ponto central é entender exatamente o que a gente quer, né? Então, essa é a estratégia. É você fazer a pergunta dentro das tuas necessidades, dentro da tua racionalidade, dentro do teu trabalho, fazer a pergunta que realmente vai te trazer uma resposta, e essa resposta vai poder te ajudar na tomada de decisões. Então, se eu tivesse que orientar, eu diria que o ponto central é você pensar a estratégia racional, mas essa estratégia, ela precisa estar fundamentada numa pergunta: o que eu quero saber do meu processo produtivo? Eu acho que esse é o ponto central, né? E aí, automaticamente, você vai utilizar o diagnóstico e as técnicas diagnósticas como ferramentas para te ajudar a responder essa pergunta. Bom, eu tenho lá um surto de salmonelose, um surto de APP. Bom, a gente sabe muito
bem o custo que é você tratar um surto de salmonelose, o custo com mão de obra, a perda de crescimento que eu vou ter desses animais que são afetados, as sequelas que eu vou ter em função desse quadro. Eu vou ter lá as condenações no futuro lá por os quadros de pleurite, lá por Actinobacillus pleuropneumoniae. Eu vou ter a morte de animais e, principalmente, eu vou ter o desenvolvimento ou o momento em que eu tenho a fonte de infecção caracterizada dentro da granja. Ou seja, eu vou ter o animal doente. Então, quando eu penso nessa estratégia, muitas vezes eu vejo assim, eu vejo o diagnóstico muito com base, muito clínico, muitas vezes, muito com base na clínica. Quando você tem a clínica, você já tem a tua fonte de infecção perfeita, estabelecida dentro da granja, dentro da tua linha de produção. E, consequentemente, você tem a condição ideal para automaticamente ter a transmissão para outros animais e, consequentemente, ampliar ainda mais as suas perdas. Então, quando a gente pensa em estratégia, essa estratégia ela precisa ser muito racional. E ela precisa sempre atender uma pergunta. Qual é a tua necessidade? Quais são as suas dores quando a gente pensa no estabelecimento das decisões ou mesmo na instituição de alguma medida ou decisão? Tem que estar muito claro isso, né, no momento que você pensa nessa estratégia. Desculpa. E, professor, quando a gente pensa assim, desafios, né? Desafios para associados ao diagnóstico laboratorial, se a gente fosse pensar primeiro em desafios no campo, quais que seriam os principais, assim, que te vem na mente, assim, seja de quem está coletando a amostra, seja do animal que a gente elege para coletar ou não? A gente ouve muita gente falando que só coleta material de animal morto. Então, quais que são os principais desafios? Acho assim que quando a gente pensa em desafios do diagnóstico laboratorial, acho que é muito bem colocada a sua pergunta, Jamil. Quando a gente pensa nos desafios a campo, e não só para a suinocultura, de modo, num contexto geral também, mas a gente visualiza de forma muito mais íntegra na suinocultura, que normalmente nós estamos focados na fase clínica da doença. As decisões, elas são tomadas a partir de condições clínicas ou de fases clínicas. Bom, a história natural das infecções, das doenças, já nos traz isso lá desde Koch, já sugeria isso. Quando eu tenho um animal doente, quando eu tenho uma infecção, eu tenho a fonte de infecção para outros animais, eu tenho a condição perfeita para ampliação daquela condição, ou aquele momento em que o animal está doente, ele está transmitindo, ele tem a condição ideal para que o agente infeccioso se multiplique e, consequentemente, gere uma condição de fonte de infecção. Então, veja que o grande desafio é quando você somente atua no momento que você já tem os animais doentes. Por quê? Porque eu já tenho a fase clínica da doença. Ou seja, e realmente é o que chama a atenção. Porque o que está subclínico, e a gente sabe que quando eu tenho animal com clínica, eu tenho um grupo de animais em fase subclínica, eu tenho um grupo de animais já expostos, eu tenho um grupo de animais provavelmente já numa condição mais avançada da doença e outros em uma fase mais inicial. Então eu já tenho um cenário bastante complexo dentro da minha granja, né? E quando as nossas decisões somente são tomadas nessa fase, fica muito difícil você ter resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Por quê? Porque você não está atuando efetivamente nas fontes de infecção. Ou seja, eu estou atuando somente depois que essas fontes de infecção elas já estão estáveis, elas já estão totalmente estabelecidas dentro das unidades de produção. Então, se eu perguntasse hoje para grande parte dos sanitaristas que circulam nas granjas, quantos de nós sabemos exatamente quais os desafios efetivos das granjas que nós visitamos? Provavelmente são muito poucos.
né? Porque normalmente o que nós atuamos, em que momento que nós atuamos? Nós atuamos nas fases visíveis, que é o que chama atenção, que gera queixa clínica, que gera dor, né? E aí é que nós vamos atuar. Entretanto, nessa fase, eu já tenho todo um caminho percorrido dentro da história natural dessas infecções, e agora muito pior, porque eu tenho com muita frequência, o que nós temos visto nos diagnósticos, eu tenho os complexos infecciosos, então, muitas vezes aquela decisão clínica que a gente pensa dentro de uma caixinha, não, esse aqui é um quadro clássico de colibacilose neonatal. E aí, quando eu vou para um diagnóstico um pouco mais aprofundado, eu tenho rotavirose, eu tenho rotavírus junto, eu tenho Clostridium, perfringens tipo A, tipo C, eu tenho Clostridium difficile, eu tenho vários desafios dentro daquela mesma unidade de produção. Então, aquele diagnóstico que era clássico e fácil, aparentemente, muitas vezes quando você institui um protocolo de tratamento, você não tem o resultado esperado. Mas é porque muitas vezes faltou naquele momento evidências para que tu tomasse uma decisão realmente condizente com o desafio que com o qual tu está se deparando. Né? Então, ele é bastante desafiador do ponto de vista de atuação no campo por parte do médico veterinário. Eu sou filho de suinocultores, então eu trabalho em granja desde criança. Né? Então, mais ou menos, quando meu pai descobriu que eu conseguia arrastar um enxadão e conseguia pular as baias da granja, eu já limpava as baias. Né? Ele ganhou um funcionário. Ganhou um funcionário. Né? Não posso dizer que é barato, porque filho nunca é barato, né? Mas ao mesmo tempo você acaba criando algumas expectativas assim ao longo do processo produtivo. Você acaba vendo a evolução e como ele se comporta ao longo do tempo e te ajuda a entender muitas situações que a gente se depara hoje no dia a dia ou na rotina como sanitarista. Tu sabe, professor, que eu na época que eu trabalhei no Brasil, eu sentia um pouco assim, e aí pode ser uma falha minha, né? Não quero dizer que seja 100% falha dos outros, mas eu sentia que a gente era, principalmente na veterinária, mais treinado a ser mais reativo do que proativo, né? A gente gostava mais de saber qual antibiótico funciona para qual doença do que entender a epidemiologia, entender que se a gente aloja animais de diferentes origens e a gente não sabe o perfil sanitário de cada uma das origens, a gente está criando uma bomba relógio que pode ou não explodir, né? Eu acho que é um pouco essa nossa visão de querer ser, eu gosto de falar, né? A gente entra numa granja e a lâmpada que está queimada a gente manda trocar. É como entrar numa granja e ouvir animais tossindo e dizer para medicar. A gente vai por um atalho assim que foge um pouco daquela questão de tentar entender as evidências do sistema para chegar no diagnóstico. E quando a gente precisa, quando a gente atua efetivamente na fase visível do desafio, né, que é o que eu estou vendo, isso que tu fala, eu acho que é a grande maioria de nós, eu acho que tem essa formação clássica, né? Eu acho que a maioria absoluta, pelo menos da nossa geração, né, Jamil, porque você também não cozinha mais na primeira fervura, né? Não. Então, a gente, a grande maioria tem esse mesmo direcionamento, né? E é difícil de você mudar, porque quando você, no dia a dia, efetivamente, tu tem uma série de atribuições, uma série de atividades, e você vai acabar priorizando não necessariamente o que é importante, mas o que é emergencial, né? Então, muitas vezes você cria uma rotina e você começa a atender muito o que é emergencial e tu não consegue ter tempo para atender o que é realmente importante, né? Então você atende a emergência e essas decisões muitas vezes que você aplica na resolução das emergências, das ações emergenciais, você não tem tempo para pensá-las e muitas vezes transpor para situações que são importantes e ainda não são emergenciais, mas se você não tomar essas decisões, elas vão se tornar emergenciais amanhã. Sim. E isso eu acho que é algo bem palpável,
bem evidente, assim, em relação às tomadas de decisões e como que normalmente nós reagimos frente a esses desafios, tá? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, porque o que eu tenho visto, assim, e é o normal, eu diria assim que é o normal porque é o mais comum, tá? Não significa claro, que é bom ou ruim, tá? Não é uma questão de julgamento, né? Mas o diagnóstico nós usamos eles para confirmar já uma suspeita clínica. Então, assim, muitas vezes nós temos uma clínica lá visível, nós já temos uma suspeita clínica, muitas vezes nós já tratamos o quadro, já instituímos um protocolo terapêutico, e aí nós vamos, não, paralelamente eu vou fazer o diagnóstico aqui para confirmar o que eu já suspeito, e se eu não confirmar, eu vou mudar ao longo do tempo. Ou seja, você já tem gasto com medicamento, você já tem gasto da tua mão de obra, você já tem o gasto com a perda no desenvolvimento desses animais, com a sequela desses animais, e além de colocar em xeque, muitas vezes, o teu protocolo de terapêutico que você instituiu lá atrás, com uma base racional de informações, assim como o teu programa vacinal. Então, você coloca uma série de medidas em xeque, que elas acabam não se sustentando, porque você não conseguiu efetivamente criar evidências para dar suporte ao longo prazo àquelas decisões. Então, aquelas tuas decisões elas vão ter uma validade, vão ter uma aplicação somente emergencial. Ou seja, é aquele momento na tentativa de resolver aquele quadro que está sendo a dor naquele momento. Mas ela não vai se sustentar no longo prazo. Tá? Então, o diagnóstico ele precisa ser repensado, ele precisa ser racionalizado, ele precisa ser um aliado, né? E sempre buscando sustentar ações e decisões de médio e longo prazo, não emergenciais. Emergenciais, tu já está trabalhando aí, e quem está no campo tem experiência, ele vai conseguir contornar mais ou menos, com base na sua experiência, aquele desafio pontual. Com maiores ou menores perdas, ele vai dar um jeito. Um pouco de experiência você consegue contornar. Mas, provavelmente, tu não vai conseguir, dentro da indústria, manter essas decisões ao longo do tempo. Porque tu efetivamente precisa de uma base racional sólida para te dar esse suporte. Excelente, excelente. Pessoal, vamos mandando perguntas aqui para o professor Menin. A gente vai seguir conversando aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai respondendo ao longo da live aqui. Lembrar a todos que essa é uma live da parceria Academia Suína e Vertar Laboratórios. E, professor, eu queria saber um pouco mais, eu queria que tu explorasse com a gente principais erros assim na hora de escolher a melhor amostra. O que tu mais vê assim de que o pessoal às vezes comete de falhas ou não se dá conta de que coleta uma amostra que talvez não vai ter tanto valor para o diagnóstico? E duas em uma, o quanto que o uso de antibióticos em água ou na ração ou injetável pode ajudar a mascarar esse resultado, esse diagnóstico? Sim. Não, perfeito, Jamil. Não sei quem fez a pergunta, mas enfim, é muito bem colocado. Essa fui eu mesmo. Foi você. Ótimo, perfeito. Obrigado, Jamil. Assim, tu toca assim num ponto crucial em relação às amostras clínicas. Assim, bom, quem trabalha no campo, eu trabalhei durante 15 anos aí na assistência técnica em granjas. Então, assim, quem nunca, no sábado à noite, teve que fazer uma necrópsia, em situações extremamente emergenciais, uma ou várias necrópsias, com a luz do carro somente, com medo que a bateria do carro acabasse. Então, quem o pessoal da sanidade vai se identificar. Então, assim, muitas vezes tu não tem as melhores condições de trabalho, mas tu tem que fazer daquelas condições que tu tem a melhor condição necessária para tu ter todas as respostas que você almeja. Então, assim, quando eu penso em amostra clínica, assim, eu sempre uso com meus alunos também uma forma bem didática assim, de pensar. Professor, o que eu coleto, como é que eu defino de forma bastante prática? Assim, eu costumo classificar assim, de forma bem rápida e bem didática, assim, que tu tem dois tipos de diagnóstico.
Tu tem o direto e o indireto. Isso vai te ajudar na tomada de decisões. Então, o direto, eu estou pesquisando o agente infeccioso diretamente, vivo ou morto. Ou seja, eu preciso fazer isolamento, eu vou detectar ele através da biologia molecular, eu vou detectar um antígeno dele através de uma imunistoquímica, eu vou detectar um gene ou o genoma dele através de técnicas de biologia molecular, mas, enfim, eu vou precisar do agente propriamente dito. Então, para isso, eu vou usar um grupo de técnicas. E eu tenho o outro lado que, muitas vezes, eu não preciso do agente, eu não preciso saber se ele está ali presente, mas eu preciso saber se esse animal entrou em contato em algum momento da vida dele, ou se ele ainda está em contato. E aí eu trabalho com técnicas de diagnóstico indireto, ou amostras clínicas que me possibilitam o diagnóstico indireto. Nesse caso, eu vou buscar uma resposta imune adaptativa humoral, ou seja, eu vou pesquisar anticorpos ou uma resposta imune adaptativa celular, uma resposta celular. Então, eu tenho diagnóstico direto e indireto. Tá? Isso me ajuda bastante na tomada de decisões. Por quê? Porque eu preciso entender isso para construir a minha pergunta. Bom, qual que é a minha pergunta, efetivamente? O que eu quero responder com o diagnóstico? Ah, não, eu quero fazer... eu tenho o caso lá de meningite streptocócica e o protocolo terapêutico que eu instituí para o tratamento, ele não está adequado com o resultado que eu estou esperando. Eu preciso fazer isolamento, não tem jeito, eu preciso fazer isolamento desse agente e fazer um ensaio de sensibilidade, um teste de sensibilidade, um antibiograma, por exemplo. Tá? Para entender, eu preciso do agente vivo. Tá? Nesse caso, cultivar, isolar e aí submeter o teste de sensibilidade. Realizar o teste de sensibilidade para que eu consiga fazer o ajuste do meu protocolo terapêutico. Esse é um exemplo. Então, quando eu trabalho com esses desafios, eu preciso entender, como regra geral, que sempre que eu fizer uma coleta, seja uma necrópsia ou seja uma coleta em animais vivos, eu preciso entender que essa coleta ela precisa ser racional e ela precisa ser, acima de tudo, sistemática. Porque muitas vezes eu não consigo entender exatamente quais são os desafios. Clinicamente eu não consigo direcionar. Então, essa sistematização da coleta, se eu for fazer uma necrópsia, fazer uma avaliação cuidadosa dos diferentes sistemas, avaliar os sistemas afetados, eu consigo trabalhar diagnóstico diferencial. Então, muitas vezes, e isso é importante, tá? Isso é muito importante. Porque quando eu falo diagnóstico diferencial, eu sempre brinco o seguinte, olha só, quando eu tenho um desafio entérico, por exemplo, será que as condições que tornaram o animal suscetível àquele desafio entérico que eu estou vendo clinicamente, será que essas mesmas condições não podem tornar esse animal suscetível também a um desafio respiratório ou a um desafio sistêmico? Então, no momento que eu faço essa coleta, ela precisa ser muito sistemática para que eu consiga, além de avaliar o sistema que é afetado e que é a minha dor naquele momento, que eu preciso entender mais a fundo para realmente ter uma decisão respaldada numa evidência, mas ao mesmo tempo aproveitar aquele momento para entender os outros sistemas e os outros desafios frente aos quais aquele animal possivelmente também está exposto. Então, essa sistematização e racionalização do diagnóstico, ela é fundamental, né? Dentro desse entendimento. E quando a gente fala em animais, eu diria assim para você, em relação a desafios, um deles, então, é a coleta sempre ser sistemática, né? Porque eu preciso sempre visualizar os complexos infecciosos, e aí muitas vezes multissistemas, e não necessariamente só multissistêmico. Dar uma atenção especial para o sistema afetado. Muitas vezes eu vou fazer uma necrópsia do animal, o animal está com problema respiratório, e eu não dou a devida atenção lá para o sistema entérico. E aí muitas
vezes fica algo à margem que eu não consegui visualizar e amanhã ele se torna uma evidência. Amanhã ele se torna uma emergência, desculpa. Tá? Outro ponto fundamental são os animais. Quando eu penso em microbiologia, tá? Quando eu penso lá na necessidade de isolamento da gente, lá no diagnóstico direto. Então, algo que é muito importante. Eu tenho uma suspeita clínica, eu instituí um tratamento, meu tratamento não teve a resposta que eu esperava, e agora eu preciso fazer um diagnóstico para melhorar o meu protocolo terapêutico. Se esses animais estiverem sob tratamento, se esses animais aí estiverem sob uma condição residual desse tratamento, eu vou ter uma resposta inadequada no meu exame microbiológico, seja por um não isolamento do agente, ou muitas vezes ele está numa quantidade muito baixa, ou seja, eu tenho uma carga infecciosa bacteriana muitas vezes muito baixa, que eu não consigo isolar, ou eu tenho uma microbiota ainda que está se estabelecendo, e essa microbiota, ao se estabelecer, ela ainda não está definida, o que dificulta muito você selecionar efetivamente qual era o agente que efetivamente estava associado ao quadro clínico que você estava vendo. Certo. Então, muitas vezes, e esse ponto, a gente consegue aprofundar ele bastante, porque a gente tem uma relação muito... A gente aprende, a gente ensina a fazer a necrópsia, utilizar, sempre pensando nas técnicas clássicas, né? Para ajudar na formação de uma forma mais robusta. Entretanto, assim, em detrimento à histopatologia, que eu preciso de, muitas vezes, uma amostra pequena, de 1 por 2 centímetros, para fixar rapidamente no formol, a 10%, do outro lado, eu tenho a microbiologia, que eu preciso pensar ela também nessa sistematização da coleta. Que eu preciso, muitas vezes, de superfície de tecido, eu preciso de quantidade de tecido, para que eu, muitas vezes, consiga explorar diferentes pontos daquele tecido, ou daqueles órgãos, para que eu consiga extrair o máximo de informações acerca, por exemplo, dos complexos infecciosos e consiga melhorar bastante as informações que aquela análise vai trazer. Então, eu tenho muitas vezes esse cuidado. Bom, qual é que é o objetivo? Mas quando tu pensa na sistematização, eu preciso ter uma visão muito ampla, muito racional do que eu estou buscando. E aí, no momento da necrópsia, ela é fundamental que eu pense. Eu não posso pensar só na biologia molecular, eu não posso pensar só na microbiologia, e eu não posso pensar só na histopatologia. Eu preciso pensar o contexto. Uhum. E esse contexto, ele me remete ao que eu quero responder. Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio, assim como os quadros crônicos. Eu tenho problema, muitas vezes, lá na frente, lá no frigorífico, eu tenho lá os quadros de pleurisia, eu tenho as condenas lá no abate já. E aí, muitas vezes, você vai fazer o isolamento e dá aquela frustração, né? Tu coletou 50, 60 pulmões, e aí vai para a microbiologia, você isolou lá de 5, né? Daquela frustração, né? Mas por quê? Porque é um quadro extremamente crônico, você já não tem mais o agente viável lá. Né? A resposta inflamatória está atuando, basicamente. Exato. Eu já tenho uma substituição lá do tecido, muitas vezes lá tinha fibrina, por tecido conjuntivo. Né? Então, eu só estou vendo uma resposta imunopatológica que se estabeleceu num processo crônico, e o que eu estou vendo é o resultado. Mas a gente não está mais lá. Né? E isso às vezes causa uma certa frustração, sabe, Jamil? Porque muitas vezes a gente não consegue extrair a resposta que a gente gostaria. Claro, esse é um outro ponto, porque a gente está falando de biologia, né? Não é matemática. Não é porque a gente coletou uma secreção nasal, ou coletou pus, ou coletou alguma coisa que é muito óbvia que vai crescer alguma coisa que acontece. E eu acho que uma das coisas que acontece muito no campo é que às vezes a gente não está preparado, como tu comentou, né? No fim de semana, sem luz, às vezes não tem o equipamento, ou tem pouco formol no porta-mala, não tem como estar numa distância longa do laboratório, não consegue levar refrigerado o material. Então, assim, acho que tudo isso vai meio que adicionando uns bloqueios no caminho aí para chegar no diagnóstico correto. Né? Isso é fato, e tu tocas assim num ponto muito muito importante, né, de
muitas vezes, quais as condições que nós temos para fazer um bom trabalho diagnóstico, né? Quais as condições que a gente tem. E assim, o que eu posso dizer assim é que, assim, ó, faz um feijão com arroz bem feito, né? Que já é meio caminho andado, né? Uhum. Então, meu pai sempre falava, muitas vezes a gente ia para a roça e reclamava da enxada muito pequena, muito grande, né? Ele sempre falava assim, olha, o bom trabalhador e quem quer trabalhar, ele vai trabalhar com as ferramentas que tem, sabe? Então, nessas circunstâncias, pensar a estratégia de diagnóstico o mais racional possível dentro daquela condição. Mas, e aí que está um ponto muito importante, porque quando a gente está exposto a essas condições, a gente já deixou chegar no quadro emergencial. Uhum. É porque a gente muitas vezes não conseguiu tomar a decisão que nos amparasse antes, para efetivamente a gente atuar no momento importante e não necessariamente no momento emergencial. Uhum. E essa tomada de decisões, ela realmente é muito desafiadora. Tá? E assim, a gente realmente precisa, dentro da suinocultura, visto que assim, a gente não tem mais espaço para erros e a gente precisa de soluções que se sustentem, de soluções de longo prazo, a gente precisa pensar numa racionalidade das nossas ações aí, quando a gente fala em produzir evidências para que as nossas decisões se sustentem. Uhum. E aí, automaticamente, a gente favorecer ou melhorar o máximo possível a nossa produção e as nossas condições de produção também. Uhum. Uhum. E, professor, o quão importante a gente, quando manda a amostra para o laboratório, levar para o laboratório também informações de anamnese, idade, o que já foi testado de antibiótico, qual é a situação do lote, percentual de mortalidade. Isso, o quanto por cento isso ajuda? Porque às vezes eu vou te dar o exemplo aqui que eu trabalho com mais nutrição, né? Às vezes a gente tem uma reclamação de uma dieta, mas a gente não recebe a dieta, mas a formulação e não sabe o que está acontecendo com os animais. Se está tendo diarreia, se está perdendo peso, se está tendo canibalismo. O quanto que isso é valioso para o patologista bater o martelo no diagnóstico? É fundamental, Jamil. Acho que da mesma forma que você vê isso dentro da nutrição, na sanidade, ele permeia da mesma forma. Que, assim, eu não conheço bons microbiologistas, bons patologistas que não sejam bons clínicos. Então, assim, eles precisam dessas informações. Eles precisam se situar dentro dessa informação. E essa troca, ela é fundamental. Uhum. Né? Então, assim, você estar próximo do laboratório é fundamental no sentido de poder conversar, de poder trocar informações. Muitas vezes aquele detalhe que você está vendo, muitas vezes na seleção da técnica diagnóstica, da amostra que você idealizou como ideal lá para fazer o diagnóstico, nessa conversa você realmente vai entender se aquela sistematização que você programou, ela realmente está coerente com o processo dentro do laboratório. Porque o próprio Lance Lennon, ele é um grande entusiasta, assim, e aí na sequência geraram vários trabalhos. Então, a gente, dentro do diagnóstico, a gente divide o procedimento de diagnóstico, ou o diagnóstico em si, em 3 fases, que é a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. E aí 75% dos erros associados ao diagnóstico, eles ocorrem em função de erros na fase pré-analítica, ou seja, antes de chegar no laboratório. Uhum. O laboratório é responsável por aproximadamente 8% dos erros no diagnóstico. Então, veja que eu tenho a fase pré-analítica, ela é extremamente importante, porque é dali que parte a sua pergunta. Sim. Depois que você coletou, depois que o material chegou no laboratório, o laboratório vai fazer o máximo possível para extrair o máximo de informações para você, mas pode ser que, por não haver uma racionalidade por trás daquela coleta, daquele
daquele planejamento que você fez, uma racionalidade suficiente, eu me refiro, todas aquelas informações que estão sendo geradas no laboratório, elas não vão ser suficientes para embasar a tua decisão, que poderia ter sido resolvida em 5 minutos. Né? E antes de fazer a coleta, ou durante a coleta, você trocar uma figurinha aí com o laboratório. Sabe? Então, essas informações, elas são fundamentais para você entender dentro do laboratório como é que você vai conduzir aquele processo de diagnóstico. Depois que está aí, pode ter certeza, quem trabalha no laboratório vai fazer mundos e fundos para extrair o máximo de informações, porque todo mundo sabe a importância e a dificuldade, muitas vezes, de você conseguir fazer uma necrópsia, de você fazer uma coleta no campo. Muitas vezes você andou o dia todo ali visitando granjas, a semana toda visitando granjas, né? E é uma semana de trabalho de vários profissionais. Então, você realmente não pode botar isso em xeque. Você precisa, efetivamente, garantir que todas as respostas que você almeja, elas sejam realmente obtidas nesse processo. E aí, o que tu citas ali em relação à etapa pré-analítica de ter todas as informações, de registrar todas essas informações, ela é fundamental porque ela vai orientar toda a condução do trabalho e vai ajudar depois também na forma de interpretar aqueles achados. Né? Então, assim, para você realmente dar coerência e dar robustez nos achados que você está encontrando. Eu digo que às vezes só a idade do suíno já dá uma baita informação, né? A gente não vai buscar um diagnóstico de coccidiose numa determinação, né? Acho que é pensar um pouco nessa como ajudar o laboratório nesse sentido também, né? Professor, trazendo para termos mais práticos, assim, em termos de 2 pontos: o tamanho de amostra e o que coletar. O veterinário chegou na granja, casos de diarreia ou casos de tosse, acometimento respiratório. Quais seriam os pontos para a gente observar em tamanho de amostra e materiais a serem coletados? Em relação à amostra, assim, hoje a gente tem uma facilidade muito grande e disponibilidade também de ferramentas. Então, quando a gente já está trabalhando com a clínica, é sempre importante pensar o seguinte: olha só, eu estou vendo a expressão clínica de uma infecção. Bom, quando eu digo assim, eu estou vendo, é o meu pior cenário já, do ponto de vista de longo prazo. Porque, como eu comentei anteriormente, eu tenho a fonte de infecção totalmente estabelecida naquele momento. Então, assim, o que se busca como uma amostragem ideal dentro desse contexto? Então, de preferência, animais no início do quadro clínico, porque quando eu tenho um processo de cronificação, que é o que comentávamos anteriormente, eu tenho um processo de evolução daquela doença, e muitas vezes, quando o desfecho não é a morte, eu tenho um processo de cronificação, e eu tenho um cleaning, ou eu tenho uma eliminação do agente nessas circunstâncias. Então eu posso não ter os resultados que eu buscaria, porque muitas vezes, nossa, eu tenho uma lesão aqui perfeita aqui de Glasserella, de doença de Glasser, e aí não isola. Bom, mas em que momento da infecção será que esse animal estava? Né? Então, assim, quando eu penso em que tipo de amostra, na amostragem, sempre dar preferência para animais no início do quadro clínico, que eu vou ter uma real ideia do que está se estabelecendo naquele momento, e é o que vai me chamar a atenção efetivamente. Então eu vou estar na fase mais ativa daquele desafio infeccioso, né? E quando eu trabalho com animais vivos, eu tenho diferentes ferramentas que eu posso utilizar. Então, nas doenças respiratórias, eu posso trabalhar desde swabs de traqueia, swabs de trato respiratório superior ou nasal, né? Eu posso trabalhar com fluido oral, por exemplo, coleta de fluido oral. Então, eu tenho alguns artifícios para
o animal vivo. E aí, quando eu vou para as entéricas, eu posso trabalhar com suave retal, coleta de amostras de fezes, por exemplo, que me permitem aí fazer uma avaliação dos animais que ainda estão vivos, estão no início da fase de infecção, sem a necessidade de fazer uma necrópsia. Bom, eu vou partir para a necrópsia. Eu tenho condições de fazer a necrópsia, eu vou realizar. Bom, essa aí, primeiramente, ela precisa obrigatoriamente ser sistemática. Então, sempre, independentemente se eu trabalhar com o desafio respiratório, eu preciso dar atenção aos outros desafios. Por quê? Porque eu sempre preciso ter aqui na minha mente os complexos infecciosos. E as condições, muitas vezes, que fizeram com que aquela condição entérica ou aquela doença entérica ou aquele quadro entérico se expressasse. Então, muitas dessas condições elas podem atuar sobre outros sistemas e amanhã eu vou ter problemas multissistêmicos ou em outros sistemas propriamente ditos. Então, pensando nessas amostras, como é que eu avalio? Eu preciso trabalhar de preferência com animais no início do quadro clínico. Se eu trabalhar com animais vivos, eu preciso trabalhar com ferramentas para que eu tenha boas condições de coletar uma amostra ideal, uma amostra clínica ideal, e não posso esquecer de conservá-la adequadamente também, de acordo com a técnica a qual eu vou submeter. E no caso de animais que eu tenho condição de fazer a necrópsia, o ideal é que sejam animais que passem pelo processo de sacrifício e automaticamente, na sequência, eu faça então a necrópsia sistemática, ou pelo menos que sejam, tenham vindo a óbito, mas num período curto. Uhum. Então, que não se deixe passar muito tempo, porque aí muitas vezes eu já tenho um ruído aí no meu diagnóstico, que por melhores que sejam as técnicas que eu vou empregar, eu sempre vou ter esse ruído, sempre vou ter essa desconfiança, sempre vou ter essa margem que pode não ficar clara e pode me induzir ao erro. E aí automaticamente nós sabemos que os erros eles não são admitidos dentro do processo produtivo. Né? A gente normalmente paga muito caro por eles. Não sei se foi mais ou menos essa linha, desculpa, claro, totalmente. De entendimento. E quando a gente trabalha com amostragem, é sempre importante quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico, então a gente tem várias ferramentas estatísticas para a gente estabelecer essa amostragem. Então existem diversos aplicativos, existem diversas estratégias. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu vou passar aí diversas possibilidades e ajudo também a fazer esses cálculos à medida que for necessário fazer uma análise epidemiológica, muitas vezes, de unidades de produção para um desafio infeccioso. Entretanto, quando a gente trabalha já com a suspeita clínica, quando eu já tenho animais clinicamente afetados, eu preciso já percorrer um caminho aí, pensando naquele caso em específico e obter de forma sistemática as melhores amostras clínicas que vão efetivamente contemplar as perguntas que eu preciso responder. Ah, não, eu tenho animais com clínica e submeti, por exemplo, a um protocolo terapêutico que ele não funcionou. Bom, essa é uma abordagem. Eu não tenho animais com clínica, eu quero entender, eu quero monitorar como é que ocorre a disseminação de um agente, se eu tenho animais na granja colonizados, se eu tenho animais em fase subclínica, é outra abordagem. Se eu quero sustentar decisões aí de médio e longo prazo para minhas ações de programas vacinais, de protocolos terapêuticos, de programas de limpeza e desinfecção, ou de redução de desafio infeccioso, se eu pretendo avaliar qual é a suscetibilidade dos meus animais, é outra abordagem. São perguntas muito diferentes que eu preciso entendê-las e então estabelecer a melhor estratégia, e aí passa também por que tipo de animal que eu vou selecionar para responder, ou que amostra clínica que eu vou selecionar para responder cada uma dessas perguntas. Por isso, da minha preocupação sempre com a racionalidade, essa racionalidade e sistematização do processo de diagnóstico.
Perfeito, Então, perfeito. acho que nessa pegada aí que eu acho que a gente precisa se atentar. Uhum. Não, excelente, excelente, professor. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela, professor, falando mais na parte de qual a melhor forma de acondicionar uma amostra para enviar ao laboratório. Perfeito, perfeito, Daniela. Então, assim, quando a gente pensa na estratégia de diagnóstico, a gente realmente depende de uma amostra ótima, né? Para que a gente realmente consiga realizar todos os procedimentos e consiga realizar todas as etapas analíticas de forma a não ter ruído nesse diagnóstico. Então, quando eu penso assim, na necessidade do isolamento bacteriano, por exemplo, então sempre que eu pensar assim, não, eu preciso do agente vivo, tá? Sempre. Eu preciso do agente vivo para isolar esse agente. Eu preciso obrigatoriamente refrigerar. Então, imagine o seguinte, se eu congelar ou se eu aquecer aquela amostra, esse agente vai morrer, ou ele pode morrer, ou se eu deixar aquecer aquela amostra, eu posso favorecer os contaminantes a se sobrepor ao agente infeccioso que está lá e que seria meu alvo de diagnóstico, e aí vai criar um ruído, muitas vezes, que eu não consigo tirar do meu diagnóstico. Então, a má conservação, ela é um grande problema no diagnóstico. É fundamental que a gente tenha esses cuidados. Então, imagina o seguinte, eu sempre tenho, eu tenho a necessidade do agente vivo, refrigera. Eu vou usar uma metodologia molecular, por exemplo, que é só detecção de genes ou detecção do genoma de um agente, ou eu não preciso dele vivo, eu vou detectar um antígeno, como é o caso lá de uma imunistoquímica lá com a marcação no tecido. Então, nesse caso, eu já não necessariamente preciso refrigerar. Por exemplo, eu vou fazer uma imunistoquímica, eu vou fixar no formol. Eu vou utilizar uma metodologia molecular, eu posso congelar esse material, né? Porque eu não preciso do agente vivo lá. Né? E seria até interessante que eu conseguisse fazer isso. Não vou utilizar uma metodologia molecular, congela, vou inibir aí a atividade das RNAs e DNAs, né, que naturalmente vão fazer o processo de degradação do material genético que está nessa amostra. Então, assim, eu preciso interromper também o processo de degradação dessas amostras, né? Que automaticamente entende-se degradação, a multiplicação do que eu não quero naquelas amostras, de agentes que eu não quero, agentes contaminantes, e ao mesmo tempo eu vou ter lá a ação, por exemplo, de RNAs naturais que vão fazer uma degradação lá do material genético quando eu penso em biologia molecular. Então, seria mais ou menos esse caminho, seria esse caminho que eu sugiro você racionalizar. Né? A pergunta é, preciso do agente vivo? Refrigera. Pode ser morto? Bom, se eu quero marcar ele, eu quero detectar ele através da imunistoquímica, bom, eu tenho a partir lá do material formalizado, fixo ali no formol. Não, eu quero biologia molecular? Congela. Não dá para congelar? Pelo menos refrigera, né? Para que eu consiga manter estável esse material pelo máximo de tempo possível. Excelente. Excelente, professor. Professor, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui da nossa live. Eu tenho uma pergunta bem de curioso, assim, que não é mais minha área de pesquisa. Como que está o uso da inteligência artificial em laboratórios e auxílio no diagnóstico atualmente? Assim, eu sou um pouco suspeito porque eu sou um pouco viciado em tecnologia, então eu sempre gosto eu sempre gosto de ficar sempre atualizado e buscando o máximo de ferramentas sempre para ajudar no dia a dia. Então, assim, eu digo para você, a gente não vive mais sem, tá? Então, assim, eu acho que essas ferramentas vieram para ficar, e a gente precisa estar
a gente precisa usá-las da forma mais racional possível. Vão resolver a nossa vida completamente? Não, longe disso, né? A gente realmente precisa das pessoas, a gente precisa do ser humano em todo o caminho, em todas as etapas, né? Então isso é insubstituível, isso é fato, né? Mas a gente precisa sim estar atualizado e buscar utilizar essas ferramentas a nosso favor, né? Então provavelmente as gerações mais novas aí já estão inseridas nesse meio. Então, a gente já vem lá de trás acompanhando essa evolução, provavelmente a gente tem um pouco mais de dificuldade até de fazer esse acompanhamento do que as gerações mais jovens, mas a gente não pode ficar para trás. A gente precisa sim utilizar essas ferramentas, a gente precisa usar essa análise, principalmente quando a gente fala em dar suporte às decisões. Então, cada vez mais a gente tem usado essas ferramentas aí para suportar, dar suporte, dar robustez aos achados. Né? Então, acho que é nessa linha que a gente tem pensado essas ferramentas. Não vivemos mais sem, Jamil. Tem algum exemplo de alguma que já tem sido utilizada em laboratórios, professor? A análise de dados, então, assim, isso é muito importante. A gente tem se atentado e tem buscado trabalhar o máximo possível, principalmente a análise de achados. Então, assim, a gente tem buscado explorar o máximo possível e com a ajuda da inteligência artificial a gente tem observado que a gente tem ganhos, tem tido ganhos muito grandes, porque você abre muito leque. Então, quando lógico que tudo tem que passar por um processo sistematizado, que nem eu falei, você não pode simplesmente botar na mão da inteligência artificial. Não, mas ela pode sim te dar suporte, muitas vezes, na tomada de decisão frente aos diagnósticos, não necessariamente o analítico, mas o que você vai fazer com aquele achado. Então, é nisso que a gente tem trabalhado e é nisso que a gente tem apostado bastante tempo já. Tem gasto bastante tempo nessa etapa ou nessa frente para que a gente tenha o máximo de ganho utilizando aí a inteligência artificial, principalmente focada na transferência do analítico para o pós-analítico, né? Para que realmente a gente tenha robustez aí para a tomada de decisões. Nota 10, nota 10. Acho que Não, show de bola. Então, acho que Mais algum ponto aí, professor, que a gente faltou a gente cobrir? Eu acho que só gostaria de deixar assim, em relação ao que a gente pensa, eu acho que criar perguntas é tão importante quanto a gente buscar respostas. Boas perguntas, elas vão exigir boas respostas. E boas perguntas são mais difíceis de fazer do que alcançar boas respostas. Então, a pergunta ela é muito importante dentro dos processos. E assim, o que eu sempre brinco, o diagnóstico caro é aquele diagnóstico que não traz a resposta para a pergunta que você fez. Só dessa forma ele é caro. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar quando a gente fala em diagnóstico para que realmente ele seja utilizado de forma coerente, racional, ajudando a gente a responder as perguntas e automaticamente ter solucionado as nossas dores também no nosso dia a dia. Nota 10, professor. Muito obrigado novamente pela tua presença nessa live Vertar Laboratórios e Academia Suína. Recebemos aqui o professor Álvaro Menin. Foi muito bom. Recebemos aí alguns elogios, professor. Acho que a gente com certeza ajudou aí que seja 1% da nossa suinocultura aí a utilizar melhor os diagnósticos baseados em evidências. Muito boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite, professor. Fiquem bem. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Jamil. E obrigado a todos pela participação e um grande abraço. Uma ótima semana a todos.